A paz, povo de Deus. Olha eu aqui de novo para falar de um tema, um ensinamento muito importante. E eu quero deixar esse ensinamento para a geração que está chegando na Terra, uma geração que já está aí. Espero ajudar a muitos não sofrer aborto espiritual. Isso mesmo. Hoje eu vou estar falando de um ser celestial se transfigurar num ser físico, né? Num ser na dimensão física. Isso é muito comum para quem já tem os olhos espirituais, para quem ganhou olhos espirituais, é muito comum. E eu quero estar ajudando essa geração que já está no nosso meio e a geração que está chegando, que a cidade celestial, o governo celestial está preparando. Principalmente que eu estou tendo relato de pessoas que estão entrando assim em contato comigo no Zap e falando assim: olha, eu tive um sonho com você. Então já são vários relatos da pessoa falar assim: olha, eu tive um sonho com você. E a grande verdade é que eu falo assim para essas pessoas assim: não, você pode achar que sou eu que estou no sonho, mas não sou eu. Na verdade é o meu anjo, né? Tipo, que se transfigurou na minha imagem para te dar uma direção, para te apontar uma direção, talvez uma cobertura, uma autoridade, um conselho, um ensinamento. E isso na Bíblia é gritante, como é maravilhoso o que aconteceu também nos dias de Abraão, nos dias de Pedro, nos dias dos apóstolos. Isso é gritante. E tem duas passagens que eu amo, que são as duas fundamentais para nós falar sobre o ser celestial se transfigurando num ser físico. E depois eu quero também trazer, muitas pessoas relatam assim para mim: homem de Deus, é normal sonhar com uma avó que já morreu, com um pai que já morreu, com uma mãe que já morreu, com um irmão que já morreu, com um tio que já morreu? A grande verdade não é, e aí confunde uma mensagem, falando que o morto está trazendo a mensagem, o morto está trazendo uma revelação, e não, está rolando aí uma transfiguração também de um ser maligno, né? Um anjo caído que está se transfigurando na imagem da pessoa que faleceu para causar tortura e confundir. A própria Bíblia fala através do Deus Altíssimo que nós não podemos consultar espíritos de mortos e nem pessoas mortas, né? Então eu quero deixar aqui uma passagem muito poderosa, mas poderosa mesmo. Eu amo essa passagem onde relata ali que os apóstolos tinham os olhos abertos também e tinha contato com seres celestiais, né? Ou anjos que se transfiguram na imagem da pessoa. É uma passagem que eu amo. É Atos dos Apóstolos no capítulo 12. Atos dos Apóstolos no capítulo 12 está escrito assim, ó, vou ler. No versículo 13, capítulo 12, versículo 13 está assim, ó: eis que Pedro chega, bate à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Rode veio atender. Versículo 14: assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: é Pedro, ele está lá fora à porta. Versículo 15: todavia eles lhe replicaram, está fora de si. Mas diante da forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro, ponderou-lhe: ora, é possível que tenhas visto o anjo dele. Olha que passagem maravilhosa, principalmente no 15. Ele falou: ora, é possível que tenhas visto o anjo dele. Olha só, os outros apóstolos falando para a mulher, para Rode: é possível que você viu o anjo dele e não Pedro. Então ele sabia que o anjo de Pedro se transfigurava na imagem de Pedro para mandar recado para as pessoas. E aí no 16 está assim: entretanto, Pedro continuou batendo, e quando enfim abriram a porta e o viram, ficaram atônitos. Versículo 17: ele, por sua vez, fazendo-lhe sinais com a mão para que se calasse, explicou-lhes como o Senhor o havia libertado do cárcere, e pediu-lhes: anunciai isso a Tiago e os demais irmãos, e saindo retiram-se para outro lugar. Olha só, e aí o anjo que foi soltar Pedro na prisão, né, que provavelmente o anjo de Pedro, se transfigurava na imagem de Pedro, né? Uma outra passagem que nós vamos ver muito também, o Senhor, ele falar através de visão, de sonho, usando a imagem do anjo,
é quando Cornélio, né, o centurião romano ali, não era judeu, não era cristão, não era da descendência de Deus, não era nada. Ele estava jejuando 3 dias ou 4 dias, parece. Ele dando esmola para os pobres, ajudando os necessitados. O anjo aparece para Cornélio, né, e dá direção para Cornélio. Manda Cornélio buscar Pedro. Por quê? Pedro era a nova autoridade depois de Cristo ali. Pedro estava com a capa de Cristo. E Jesus falou 3 vezes: Pedro, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Pedro, se tu me amas, cuida dos meus cordeiros. Ovelha e cordeiro tem uma diferença, né? Apacenta meu povo, cuida do meu povo. Então presta atenção. Cordeiros é quem se sacrifica ao Senhor. Ovelhas é outra situação, é outro patamar. Então o que acontece? Pedro estava com a capa, e aí o anjo estava visitando agora as pessoas e direcionando a Pedro. E aí eles falam assim: olha, Ruth, talvez você viu o anjo de Pedro, não Pedro, porque ele sabia que Pedro estava preso e não ia soltar Pedro tão cedo, né? Então, eu amo essa passagem, deixa claro, né, os seres celestiais se transfigurando na nossa imagem. E aí eu quero aproveitar isso aqui e falar para você assim, gente. Muitas pessoas entram em contato comigo e falam assim: homem de Deus, eu tive um sonho com você. E no sonho, mandou te procurar. Olha, eu vou lembrar, são pessoas de longe mesmo. Eu lembro até hoje, Piauí, Fortaleza. Foram 3 ou 4 pessoas de Fortaleza. Piauí, umas 2. São Paulo. Recentemente aqui muito próximo da região onde eu moro, as pessoas relatam assim, até da cidade aqui, falam assim: olha, eu sonhei com você, era você, estava no sonho e tal. Eu lembro de uma moça que eu fui visitar, ela estava enferma na cama, e falaram para mim que ela estava enferma na cama. Quando eu apareci na porta da casa da mulher, tremia, ela chorava, ela falou que antes de eu chegar na casa dela, ela já tinha me visto em visão. E aí vocês vão lembrar de uma passagem em que o apóstolo Paulo, né, que era Saulo, o apóstolo Paulo, ele estava cego 3 dias. E aí Deus visita Ananias e fala assim: Ananias, vai até a casa do fulano, na rua direita, tem um homem chamado lá Saulo, eu já dei uma visão para ele. E ele já viu essa visão, que um homem chegado lá, como era Ananias, vai impor a mão nele e ele vai voltar a enxergar. Então Deus se comunicou com Paulo através de sonho e visão, e visitou Ananias. Teve uma transfiguração ali celestial. Então eu amo essas experiências, elas são visíveis, né, para quem tem o chamado apostólico, profético, sacerdotal e mestrino. São visíveis, é muito maravilhoso, ok? Então, gente, vamos respeitar quem não tem essas experiências, vamos respeitar o nível de profundidade, o nível de intimidade, é assim mesmo. E aí, vocês me desculpem, eu estou fazendo um vídeo meio rápido aqui, não deu tempo de eu me arrumar muito, mas vamos lá. Eu amo essa passagem aqui, gente. E aí, tem uma outra passagem maravilhosa que eu amo demais, lá em Gênesis. Lá em Gênesis, nós vamos pegar Gênesis aqui. Olha, eu amo essa passagem. Olha que vai falar Gênesis capítulo 18, versículo 1. O Senhor, é o Senhor, viu? É Deus, ó. Apareceu Abraão, no bosque sagrado dos carvalhais de Manre. Quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia, Abraão ergueu os olhos e observou 3 homens. Ó, era 3 homens, estava na forma física, tá? Na forma de homens, ó, em pé, a pouca distância. Assim que os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e prostrou-se, encostando o seu rosto no chão. Peraí, se era 3 homens, você acha que é normal uma outra pessoa ajoelhar para outro homem? Se era 3 homens? Grande verdade, que não era qualquer homem, né? Aí vamos lá no 2, está assim, ó. Então declarou Abraão: meu senhor, peraí, então dos homens, agora ele está falando: meu senhor, se encontrei graça aos teus olhos, não passa-te pelo teu servo sem te deteres por algum tempo. Versículo 4, no capítulo 18 de Gênesis, versículo 4. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Ó, versículo 5. Também trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegasse até vosso servo. Depois seguireis vossa jornada. Ao que eles responderam: assim seja, faze como que disseste. Olha que interessante. Então, primeiro, gente, ele viu os 3 homens, chegou, se prostrou. Você sabe que ninguém ajoelha para qualquer um.
Ali Abraão tinha olhos espirituais, Abraão tinha contato com o reino de Deus, o governo celestial. E aí os olhos dele abertos, ele viu, e o Senhor falou com ele. E o Senhor falou, a palavra deixa claro que o Senhor falou com ele. Ok? E aí, ó, no versículo 17, olha só, vamos ver aqui, peraí. Vamos ler o 13, ó o 13. No capítulo 18, versículo 13. Entretanto o Senhor questionou Abraão, por que se ri Sara, conjecturando, será possível que vou dar à luz agora que sou velha? Versículo 14. Acaso existe algo extraordinário demais para o Senhor? Nesta mesma época de primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença e Sara terá um filho. Versículo 17. Então o Senhor falou consigo mesmo, ocultarei de Abraão o que planejo realizar. Então aqui está falando, aqueles 3 homens, um era o Senhor. E o Senhor estava transfigurado na imagem de um homem. E ele falou, ocultarei de Abraão o que eu planejo fazer, lá em Sodoma e Gomorra, né? Versículo 20. Então compartilhou com Abraão, o Senhor, de novo, ó, o Senhor, um daqueles 3 era o Senhor. Ó. Então os homens, aqui no 20. Então compartilhou com Abraão o Senhor. As acusações e os gritos contra Sodoma e Gomorra são tantos e tão expressivos, o seu pecado é por demais grave. Versículo 22. Então os homens partiram dali e dirigiram-se para Sodoma, mas o Senhor permaneceu junto a Abraão. Ó, os homens, os 2, eles estavam em 3. 2 subiu para Sodoma e Gomorra. Vocês vão ver o que vai acontecer quando chega em Sodoma e Gomorra lá. O que eles são. Versículo 33. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão retornou para seu lugar. Ok? Aí olha que interessante, capítulo 19, os 2 homens que foi para Sodoma e Gomorra. Ó, no versículo 1. A noite estava caindo quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade, logo que os viu. Ló se levantou ao seu encontro e prostrou-se com face por terra. Peraí, se era 2 homens que ele viu chegando na cidade de Sodoma e Gomorra, né? E Ló viu e já se prostrou, tipo, Ló naquela época tinha muita rebelião lá em Sodoma e Gomorra, se prostrou, ajoelhou para homens. Será que era qualquer homem? Aqui também mostra que Ló tinha os olhos espirituais para enxergar algo do reino de Deus, do governo de Deus. Versículo 2. E suplicou, eu vos peço, meus senhores, descei à casa de vosso servo para aí passardes a noite e lavardes os pés, de manhã retornareis vosso caminho. Contudo, eles os contestaram, não, nós passaremos a noite na praça. Versículo 3, todavia Ló insistiu tanto, que eles aceitaram veemente o convite e seguiram com ele para sua casa e entraram. Ló preparou-lhes uma refeição, fez questão que alimentasse de pães asmos e eles comeram. Então é muito interessante no versículo 1, porque olha o que diz o versículo 1. Lá na passagem lá de Gênesis capítulo 18, no diálogo ali de Deus com Abraão, os 2 homens desceram para Sodoma e Gomorra. No versículo 1 dá assim, a noite estava caindo quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Aqui a Bíblia está falando 2 anjos, e Ló enxergou 2 homens. Então a transfiguração ela é muito real, em sonho, visão, no físico. Então eu quero dizer algo muito importante para vocês. O próximo vídeo, já vou para o próximo vídeo e vou estar dando detalhes sobre isso, ok?